A gente está aqui para mais uma conversa de analista. Dessa vez a gente vai conversar com Natália Figueira, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise. E o nosso tema de hoje é sobre a questão dos idosos, né? Que a gente pode chamar de velhos, terceira idade, né? Sim. Tem várias denominações, ainda não encontraram uma denominação legal. Para mim, poderia ser adultos maduros. Não existe adulto jovem, né? Por que não adultos maduros? O É que nós verdade. somos se não adultos, apenas mais maduros, né? Pois é. Nossa, eu estou falando de mim. E Helena, eu queria te agradecer, porque eu achei uma ótima ideia sua esse espaço, né? Então, estou muito feliz de poder estar aqui conversando com você, né? Bom, E é isso. obrigada Muito bom também. ver num Você... momento tão difícil de crise, alguém colocando para trabalhar, né? Sim, Para a gente poder falar, né? Tão mas eu acho legal. que é isso mesmo, que esse momento, na verdade, ele poderia ser visto como um convite a gente fazer alguma coisa, né? Tem tanto que se falar sobre o que está acontecendo, sobre o momento, sobre... Enfim, tem tantos assuntos, até o nosso assunto aqui, que é sobre os adultos maduros, ele surgiu de um papo nosso, né? A gente Aham, conversando e você exatamente. trouxe essa questão com uma interrogação, né? E Pois é, porque assim, é, me saltou os olhos mesmo, né? É, o preconceito, eu acho, que os de mais idade, digamos assim, sofreram, né, diante dessa crise, né? Primeiro por conta da notícia, né, de que talvez eles fossem os mais atingidos, né, com um índice de letalidade maior, né? E um segundo golpe, assim, de um certo preconceito, né? Que emergiu aí. E sim, aí, isso, quando eu soube do conversa do analista, e isso já estava, assim, se formulando para mim como algo muito estranho, eu falei, vou falar com a Helena, né? pois é, Falar que esse é um bom tema para conversa de analista. pois é. A gente começou a falar disso. Você falou desse mal-estar, né? Desse desconforto por perceber essa questão, porque nas redes sociais a gente começou a ver o walk velho, né? E teve um outro que foi The muito Walking Velho, para né? Eu casa cheguei. velhos, né? Pois é, cheguei a ouvir um áudio de WhatsApp, né, de uma pessoa até num tom de humor, né, mas dizendo assim: eu tô com medo de ir pra rua, né, de ser mordida por um velho e virar um velho". Tá E vendo? aí, assim, todo mundo rindo muito dessa brincadeira, mas ao mesmo tempo tão esquisito, né? Medo de virar velho, né? E levar Né? uma mordida de um velho. A gente pode dizer que aí dá para fazer uma leitura de que o velho seria o vírus, né? Pois é, Um vampiro, pois é. E um uma outra coisa também, uma certa infantilização, né? sim, Agora quem manda sou eu, então você não pode ir para a rua, né? Os sim. filhos, de alguma maneira, tentando aí fazer com que os pais o obedeçam, né? Tinha um diálogo também dessas brincadeirinhas. É, a criança de 3 anos entende que não pode ir para a rua e o vovô não entende, o velho não entende, entendeu? Aham, E sem sim, considerar que tem muitas questões nisso, né? De você dizer para aquela pessoa ali que ela não pode ir para a rua e que ela é a verdadeira vítima, né? Então, até vou pegar esse sim, gancho aí para a gente começar. Primeiro, assim, para você poder entrar um pouquinho com a questão histórica. É... Então, pela frase que a gente deu como título a esse conversa de analista, né? O idoso, ele está à margem agora, nessa pandemia, ou ele sempre esteve num lugar de exclusão, de cativeiro, fora da sociedade, sim, digamos? sim. Então, me parece, assim, até a partir de alguns textos que eu li, né, é,
que existem certas nuances, né, certos momentos aonde volta a emergir um preconceito com a velhice, no geral. Isso não é o tempo inteiro, né? Por exemplo, nos últimos 20 anos, 30 anos, teve uma positivação na imagem da velhice, né? Mas me parece que nos momentos de crise, talvez isso volte à tona, sabe? É isso que eu tenho pensado. A pergunta hoje que eu fiquei me fazendo é por que que nesse momento, né, isso surge tão rapidamente, né? É claro que tem aí a notícia, né, de que os de mais idade sofreriam mais, né, do Covid, mas ainda assim, né, porque, né, o do preconceito, a infantilização, E teve então... uma questão aqui que deixa eu ver quem foi. Foi Claumaco. Não bastasse a vulnerabilidade maior ao vírus, a preferência do descarte da pessoa no momento do tratamento em razão da idade. Que isso também foi falado. Pois é. Eu ouvi alguns médicos se colocando numa situação assim extrema e muito, no mínimo, desconfortável, mas assim, de horror. E outras pessoas que falam nisso como normal. Exatamente. E assim, né, Helena, o processo de envelhecer, ele está em todas as nossas fases da vida. Né? A gente está o tempo inteiro, pelo menos no que diz respeito ao corpo, envelhecendo. Né? Até aquela música que nas nossas conversas a gente falou algo parecido, mas não citou a música, a gente mal nasce e começa a morrer. Sim. 1 minuto depois você já é um ser vivo em processo de envelhecimento e morte. Exatamente. E aí tem toda uma contradição nisso, né? Porque são os primeiros aí a tomar esse primeiro golpe, né, da notícia sobre a saúde, né? De que poderiam ser atingidos, depois um preconceito. E aí eu fiquei pensando, gente, mas os idosos também, eles contribuem muito, né? Por exemplo, para o sustento das famílias. A gente sabe que isso também faz parte de muitas famílias, né? Então, é de um descarte que está para além só da produção de capital, sabe? É de alguma coisa de um preconceito mesmo, alguma coisa que fica ali submersa durante um tempo e nos momentos de crise me parece que isso retorna, né? Agora, no que diz respeito ao contexto histórico, né? A gente pode pensar que na antiguidade a imagem da velhice, né, e do idoso era atrelada a um papel, eram quase representantes do saber, né? Não eram representantes do saber. Né? O homem era muito mais valorizado pela sua experiência de vida, né? Pelo acúmulo ali do tempo, né? Das situações que foram vividas, né? Eram muito mais requisitados para dar conselhos, né? Exerciam papéis poderosos, inclusive, né? Em muitos casos, assim, a família não fazia nada antes de consultar aquela pessoa, recebeu alguma espécie de autorização. E muitas vezes não só isso, como uma comunidade inteira, muitas vezes. Pois é. E também muito patriarcado, né? Eu acho que essa função ficava mais para o homem, né? Ou você acha que as mulheres também? Eu acho que era muito patriarcado, né? Sim, muito uma posição masculina. Pois Mas, de toda maneira, as mulheres também eram respeitadas como tal, como as experientes e que transmitiam a tradição da família, os cuidados com a prole, né? Isso que eu ia falar até, porque talvez o papel mais de poder, talvez para os homens, né? E talvez para as mulheres, o papel de poder transmitir aí as histórias, né? Tanto da comunidade, né? E eu acho que isso está para os dois até, para o homem e para a mulher. Mas de poder contar as histórias para a comunidade e até para as famílias, né?
A gente sabe o quanto isso é importante, saber da história da nossa família, né? Muitas vezes é ouvindo mesmo dos mais velhos, dos que têm mais idade, digamos assim, né? Então, é de um papel muito importante e eu acho, Helena, que com a transformação do mundo, né? O mundo foi se transformando de tal forma que o homem que era valorizado, né, por conta da sua experiência, né, passa a ser valorizado pela sua capacidade de produção. Sim. Né? Então parece, principalmente depois da Revolução Industrial, né? Sim. Então parece que teve uma inversão de valores no mundo. Né? Alguma coisa mudou radicalmente, né? A Revolução Industrial foi um marco histórico. Tem um antes e um depois, né? Assim como o que a gente está vivendo agora, né? Tem um antes e vai ter um depois disso. Sim. É algo que é mundial, é grandioso, né? Sim. Que eu acho até assim, o meu palpite é que talvez a gente tenha que exercer, né, criar algum novo tipo de laço social, né, diferente do que a gente teve até agora. Mas o que com você cuidado, consegue articular sobre isso? Assim? O que você consegue? Eu acho que com cuidado maior com o outro, né, um olhar diferente. E assim, é muito curioso, ainda agora eu estava pensando nisso também, né? Quem diria que logo agora, no momento onde a gente está muito mais numa reclusão física, né? Sem contato físico com as pessoas, é que a gente está podendo também olhar para o outro de uma forma diferente, né? Quando algum amigo liga, vou aí, posso ir aí? Não, peraí. É um cuidado comigo, um cuidado com ele, com os pais deles, com os nossos. Aquilo que a gente falou hoje, que é a questão de quando você cuida do outro, você está sempre cuidando de você. Claro, claro. Talvez a gente tenha deixado isso um pouco de lado, né? A humanidade tenha deixado isso de lado, né? E me parece, assim, eu aposto, né? Acho que na melhor das hipóteses, talvez a gente possa sair, né? Dessa reclusão que eu acho que é muito mais física do que social, de um jeito um pouquinho melhor, né? Sim. Se tiver a questão do cuidado, eu já acho assim excelente. Já é um ganho bacana, né? Olha, eu recebi aqui uma questão do Aércio, o Aércio Kendi, né, de São Paulo. E antes de fazer a pergunta dele, eu quero fazer uma observação com relação ao que você está falando. Eu vejo isso assim como eu gostaria que pudesse ser assim. Mas eu volta e meia fico me perguntando se a gente não vai sair daqui tão inumano e selvagem quanto entrou. Não todo mundo, né? Alguns vão poder ter essa visão. Outros vão partir desenfreados em busca do tempo perdido da pior maneira que a gente pode imaginar um tempo sendo usado, né? Consumo voraz, né? Voltar para as suas... Sim. Mas eu acho, Helena, isso é inevitável, né? Eu acho que agora, quem conseguir incluir essa crise, né, nas suas questões, talvez possa ter um olhar diferenciado para o outro, né? Um olhar para si diferente. Quando começou essa história toda, eu comecei a ouvir muito assim, não, nós vamos sair, vai ser outro mundo, nós vamos sair diferentes. Aí eu até conversando com o Sérgio Prestes, né, que dirige a nossa escola, eu estava falando para ele, Sérgio, no início eu ainda acreditava que seriam 3 meses, né? Agora eu já não acredito mais. Você acha que as pessoas vão ficar 3 meses numa quarentena, num isolamento, e elas vão realmente mudar, né? Porque o que está batendo muito forte agora é a questão do sintoma, né? Isso a gente vai falar mais à frente com a... Eu conversei um pouco sobre isso com a Tereza Nazari, vou conversar com a Acho que os fantasmas estão retornando, né? Exato. Helena, o convívio mais maciço, digamos assim, com os outros de casa, fazem muitas questões retornarem, né? Eu tenho percebido isso, por exemplo, com os atendimentos, mas é o que você falou, assim, talvez isso não seja para todos, né?
só para os que podem, os que conseguem incluir, né, o que é contingencial nas suas questões. Uhum. É uma aposta, né? Pode ser que eu esteja aqui muito romântica, mas é porque eu já consigo escutar de alguns alguma coisa de uma transformação, sim. Eu acho que Né? alguns, assim, estão bem intencionados nisso. O que eu não sei é essa boa intenção, se ela vai redundar em algo mesmo. Ah, Mas é. é um Sim. movimento, sem dúvida. Agora, para trazer a questão do Aércio, que eu falei, ele é voluntário em uma ONG que assiste crianças e idosos em situação de risco. Pessoal, risco pessoal e social. E a experiência dele mostra, com muita tristeza, que é a inexistência do sentimento da empatia das pessoas que continua vigorando. É mesmo. É. Isso daí, a E partir aí isso diz totalmente o contrário, né? Do que eu estou colocando aqui como uma aposta, digamos. mas eu acho que essa aposta, assim, seria bom até a gente poder acreditar nela e trabalhar Sim, sim, nesse sim. sentido, porque eu acho que algumas pessoas poderão ter esse efeito. Sim, Mas também assim, acho. sair e ter um mundo melhor, não. Eu acho que É. não vai poder acontecer. Agora E tem. assim, deixa eu te falar só uma coisa que eu acho importante também, porque a gente estava falando do marco histórico da Revolução Industrial, né? Que Uhum. alguma coisa mudou aí no mundo, né? De uma inversão de valores, né? Do homem. E assim, eu acho que com isso não só o homem passou a ser enxergado de uma maneira diferente, né? Enxergado muito mais a partir do que ele produz de capital, né? Sim. Mas parece que houve um abalo na estrutura mesmo do que é um saber, né? Da ancestralidade, por exemplo. Então, esse fato, sabe, como isso transforma o mundo, né? Então, até voltando para essa pergunta, o que a gente está vivendo agora é de um abalo. A gente não sabe o que está por vir. Né? Isso é assim uma hipótese, né, que as coisas podem melhorar no sentido da gente poder enxergar a si próprio, né? Mas pode ser que não também. Mas eu acho que todo marco como esse traz alguma mudança, é uma virada de página, sabe? E Sim. isso tem consequências. Não, com Né? certeza. Mas eu acho assim, muito mais à frente, claro, sempre, né? Sempre no só depois, a gente vai poder olhar para esse tempo aqui e ter uma análise muito melhor. Por enquanto, a gente está vivendo ele, está É, muito em carne viva. A em gente vai meio ao caos, em meio ao exatamente. caos, né? Mas sobre isso que você estava falando, quer dizer, de 30 anos para trás, a gente pode dizer que ali por 1990 que teria tido uma mudança. Por outro lado, assim, foi a ascensão dos IUPs, se eu não estou enganada, foi por essa época, e de um foco total na carreira, no um ganhar o outro, e varrer os mais velhos, porque a experiência não estava valendo nada. Isso é uma leitura minha, Uhum. né? Mas assim, você foi para outros textos para poder ver a questão histórica. Então, de modo geral, é situado como a partir dali uma melhora na visão do idoso? Eu acho que Temos vai e vem, Helena. Eu acho que vai e vem. O que me chama atenção é que no momento de crise isso aparece nitidamente, assim, para quem quiser ver, né? E eu acho, assim, pensando na velhice, né, no contexto social, somente também não basta, né? Tem aí, de fato, um contexto biológico do corpo envelhecer, mesmo ficar mais fragilizado, Uhum, né? E o subjetivo também, uhum. né? Então, são três campos que a gente não pode excluir, né, quando a gente fala da velhice, né? E eu acho que quando a gente atribui à velhice a perda de vitalidade, né, automaticamente a gente está atrelando a velhice à morte. Então, assim, será que
nesse momento, isso emergiu de uma maneira tão gritante, Pois é, justamente por conta da questão da morte? pois é, aqui tem uma questão que foi trazida pela Franca Lê. Eu estou falando com. Hã? Ah, tá. Franco. É? Não, é Frank. Frank. Franca, pode ser França. Ah, tá. Bom, é o homem que tem uma visão diferente. O pedido para os velhos não saírem é um cuidado excessivo para esse velho não morrer. Vejo novamente o medo da finitude, a morte vista como fracasso, que é uma questão para o humano, né? É uma questão, assim, eu pensei em várias perspectivas, né? Por exemplo, é claro que se eles têm o corpo mais frágil, né? É óbvio tem que ficar em casa, mas todos devem ficar em casa, né? Porque eu acho que já está mais do que visto de que esse vírus é num esquema assim, roleta russa, né? A gente não sabe quem ele vai atacar, né? Então a fragilidade do corpo não está só para a velhice. Pois é, aí eu pegando esse gancho, né, que eu lembrei do mal-estar na civilização, né? A Teresa Nazar também falou sobre isso na semana passada, que porque eu não vejo só o idoso como vulnerável, todos nós. Talvez uma maneira de dizer, não, é o idoso o que tem que ter mais cuidado, é uma maneira de não se colocar nessa cena como também todos nós somos vulneráveis na minha maneira de enxergar, né? E o Freud, ele apontou as 3 razões, né, pelas quais nós somos vítimas desse mal-estar na civilização, que é o nosso próprio corpo, por causa do envelhecimento e até a finitude, daquilo que você não controla no próprio corpo, né? A natureza e o mundo externo, a nossa vivência, porque nós também não controlamos os grandes eventos externos, avalanches, terremotos, tsunamis, enfim, tudo isso a gente não controla. E o relacionamento com os outros, tudo isso está em jogo agora, né? Exatamente. A gente vive, né, se esquivando, assim, de olhar para a morte, né? É insuportável, né? Acho que um bom exemplo é que olhar para a morte é como olhar para o sol, né? Ninguém aguenta muito tempo, cega, né? Então, acho que não é à toa todo esse preconceito ter ressurgido, né? Porque eu acho que isso toca a todos nós, né? Acho que está todo mundo com um certo medo aí do que pode vir a acontecer, né? E eu acho que para muitos dizer que é com o outro dá um certo... Dá um amparo, né? Tá. Agora o Plínio fez uma questão, o Plínio fez 2 questões muito boas, né? Quer dizer, uma não é uma questão, ele está falando que ele crê que no Brasil nós temos um olhar mais voltado para o jovem. O idoso é quase um inconveniente por continuar ativo. Isso em muitas carreiras, com certeza. Mas tem uma coisa que é interessante. Nos últimos, não sei se 30 anos, apareceu aí o slogan, né, de que as crianças e os jovens são o futuro da nação. Isso está colocado para a gente o tempo inteiro, né? Então, mas e os idosos, né? Porque também são super responsáveis pelo futuro da nação, né? Claro. Todos são. Se não houver transmissão, a gente na psicanálise sabe muito bem disso, né? Se não houver transmissão, o que será da psicanálise? Tem que ter transmissão. Agora, por outro lado... E aí, isso da idade ficar atrelada à morte, né? É o que me parece... É muito ruim, né? Porque tem uma frase do Heidegger que ele fala que 1 minuto de vida já é idade suficiente para morrer. Pois é. É uma frase bem forte, assim. E que é verdade, né? A gente não sabe, é um fato, talvez uma única certeza que a gente tenha na vida, mas tem aí o fator surpresa, que é não saber quando vai ser, né? Onde vai ser, como vai ser,
né? Então, eu acho que talvez seja mais fácil, né, enxergar isso a partir de uma certa idade. Uhum. Ah, fez aí 70, 80 anos, já está mais próximo da morte. Eu que tenho 30, nem tanto. Mas isso não é verdade, né? A gente não sabe. E esse momento que a gente está passando diz disso, né? Por mais que isso esteja associado aos idosos, no fundo está todo mundo com medo, né? Sim. Eu não sei mais quem não é de risco. É. Parece que todos são, né? Aí começam a surgir casos em que vai a mãe e o filho internados, a mãe vive e o filho morre. Sem doenças pré-existentes, não é um caso de diabetes, Pois é. obesidade, etc., que são as listadas. Agora, a Ana Luísa Colnago, é a Ana ou a Vera? Não. Ana Luísa Colnago. Não seria o preconceito com os idosos um modo de tentar refutar a finitude da vida, o real da morte? O idoso faz com que nos deparemos com essas questões todo o tempo. Sim. Eu acho que a morte é um questionamento que aparece de vez em quando, né? Principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, é interessante pensar também que talvez a gente só possa se enxergar, né, como alguém envelhecido, né? Isso no que diz, eu acho que mais a respeito da aparência, digamos assim, no olhar do outro, né? Quando alguém aponta isso, né? Nossa, como você tá diferente! Olha, você já tem cabelo branco, Não queira né? passar por isso. Mas vai ter que passar, entendeu? Porque eu não vou passar. Você vai embora antes. É horrível. E não tem problema, né? Porque não quer dizer que envelhecer é perder a vitalidade, né? Não. Não tem uma coisa a ver com a outra, mas parece que socialmente isso fica atrelado, né? Quando eu era criança, bem pequena, lá no Rio Grande do Sul, foi Miss Universo a Ieda Maria Vargas, lindíssima. E eu era criança e ela era uma moça já, foi Miss. E aí ela relatou há alguns anos que uma pessoa parou ela no shopping lá em Porto Alegre para dizer: que isso? Como isso aconteceu com você? E isso ela tem envelhecido, entendeu? Quer dizer, é um negócio que as pessoas... a pessoa queria o quê? Que ela tivesse 18 anos a vida inteira? E ela tá lindíssima. Mas olha, eu aposto que essa pessoa que perguntou isso deve ter chegado em casa e ido direto se olhar no espelho. Gente, será que eu também envelheci? Pois é. Porque é uma pergunta dela, né? Agora, o Plínio aí mandou uma pergunta mesmo. Qual a distração? A distinção, distração é ótima. Qual a distinção entre velhice e idoso? Velhice e idoso. É o velho. Talvez nomes, né, que camuflem um jeito de dizer diferente, né, sobre a velhice. Eu estudando essa semana, eu fiquei muito com o significante velho mesmo. E cheguei a me perguntar, gente, falar velho, será que é ruim? Será que é uma maneira ofensiva, né? E a minha conclusão é que eu acho que não, né? Claro que o que envelhece são os objetos, né? Nós sujeitos, né, que estamos aí atrelados ao inconsciente, né? O inconsciente nunca vai ser compatível exatamente com a idade cronológica do sujeito. Mas né? há tentativas de não usar isso, né? Porque deve provocar incômodo. Que é terceira idade. Então, a melhor idade é o horror, né? O horror. A terceira idade é um termo inventado nesses últimos 30 anos que eu falei que teve uma positivação, né? Do olhar, de um olhar para a velhice diferente, né? A terceira idade. Não acho que seja um termo tão ruim, mas esse é a melhor idade, né? Isso é... Sei lá, cada um pode chamar do jeito que se sentir mais à vontade, né? Não, mas eu gostei do meu irmão, né? O meu irmão tem 69, eu acho.
ele falou assim, que melhor idade o quê? Melhor idade é a idade que quando você está com toda a sua disposição física, com tudo pela frente. Então, assim, eu acho que melhor idade é péssimo. Eu nunca gostei disso de melhor idade. Porque Não existe a melhor idade, né? não existe. Há uma estranheza na vida em todas as idades, né? Todas. Eu gosto de usar, eu acho, esse significante envelhecer, envelhecimento, velho, velha, porque eu acho que isso está presente mesmo numa vida inteira. A gente vai envelhecendo em todas as fases. Nasceu, está envelhecendo. É assim, cronologicamente, né? Porque quantos jovens também, né, de idade, a gente às vezes não fala, nossa, como tá velho, né? Ligado a esse estereótipo, né? Quantas pessoas de mais idade a gente não consegue enxergar como alguém super jovem? Então tem aí algo diferente que diz respeito à subjetividade de cada um. Pois é. Né? Aí eu lembrei do Mário Quintana, que você trouxe a frase, mas você já tinha lido várias coisas e não sabia mais. Isso foi publicado num poema dele, num livro que tem um nome estranhíssimo, A Vaca e o Hipogrifo. A Vaca e o Hipogrifo. E que ele disse que o melhor... Não, a idade é o menor sintoma de velhice. Isso. É o menor Eu ia usar essa frase para falar que isso talvez fosse uma resposta, né, da pergunta e para a psicanálise, né? Qual é o olhar que a psicanálise tem para a velhice? E aí eu usaria essa frase, que é maravilhosa mesmo, né? A idade é o menor sintoma de velhice. E outra frase que você também, não sei se você captou de algum lugar, mas que eu gostei muito, foi uma pergunta: o sujeito tem idade? Eu me fiz essa pergunta essa semana. Porque não tem, né? O sujeito tem idade, o sujeito se aposenta, né? Isso. Porque assim, se aposentar e parar de trabalhar, no meu modo de ver, assim, é você se aposentar da vida. Né? Uhum. Não significa você se aposentar de uma atividade que você fez a vida toda e poder fazer outras. Não importa se são remuneradas ou não. São as atividades que você deseja fazer. Você pode fazer isso algo muito bom. O desejo não tem idade, né? Não tem. Mas a aposentadoria, quando o sujeito se declara um aposentado e que de fato não faz nada, assim, não se ocupa... Aí ferrou. Aí ele ficou velho. Para mim, há uma aposentadoria da própria vida, né? E ele ficou velho. Né? Agora tem que distinguir mesmo isso, de que o velho não é necessariamente o ultrapassado, né? Não. Seria mas isso fica atrelado socialmente, né? A idade fica atrelada a um certo declínio. Mas não, né? Quando a gente passa a enxergar, né, de um olhar aí embasado na psicanálise, por exemplo, a gente pode pensar que o tempo, né, ele não é cronológico, né? O inconsciente, ele é atemporal. Sim. Por isso que eu disse que nunca, né, o inconsciente, de alguma maneira, vai bater com a idade cronológica do sujeito. Não tem a ver com isso, né? A gente fica atrelado, Helena, a passado, presente e futuro. Né? Eu acho que para tentar se organizar, isso foi construído, né? Mas o que marca mesmo o tempo são as nossas histórias, os nossos traumas, né? Situações que a gente passa de muita alegria, de muita tristeza. Isso marca um tempo, né? O inconsciente fala de um outro tempo, né? Que não tem a ver com esse, é uma mistura de tempos. Né? Na clínica mesmo, eu acho que se a gente
fica tentando achar razões, né, do porquê que o seu presente está assim, atrelando isso ao passado, isso não te leva a lugar nenhum, né? É muito mais importante o sujeito perceber que o que passou virou realidade psíquica para ele. Uhum. Né? Então, o inconsciente fala de um tempo outro. Isso tá para todos nós, né? Agora, por exemplo, na quarentena, é muito nítido isso, né? Pessoas pegando os motivos da quarentena, de como estão suas vidas agora, para falar de outras coisas, né? É um tempo de ressignificação, né, o do inconsciente. Mas o que De está atualização, a gente pode dizer também. se passando muito, né, é exatamente isso. Aquilo que está lá recalcado, né, é que está retornando e se apresentando como sintoma nesse momento em que as pessoas estão reclusas nas suas casas. Sim. Né? É o que está na vida psíquica delas. Já estava, não surgiu agora. Né? O que fez agora foi provocar o retorno disso que estava recalcado. Pois é. Então, assim, até nesse dia que eu conversei com o Sérgio Prestes, eu falei para ele, Sérgio, o bacana seria que isso levasse as pessoas a procurarem algo para elas poderem fazer com isso, né? Porque isso está ali, está nelas. Não é o que foi lá, está nesse inconsciente atemporal. Uhum. Né? Como marca, como registro, né? E que está aí, de alguma maneira, em razão desse real do que a gente está vivendo, real no sentido lacaniano, né? Que é a proximidade com a morte, a doença, uma mudança no tempo. O não saber o que vai acontecer à frente, porque a gente, quando está no mundo, a gente faz planos e acha que está no controle, né? Exatamente. Então, isso dá uma certa... um certo conforto mesmo, né? Sim. O Freud, né, ele chega a dizer que não há registro nem da morte e nem do tempo, né, no inconsciente. Uhum. Cada um, a partir da sua experiência, pode tentar falar sobre isso, né? Mas da morte ninguém tem notícias, né? Que é puro então, real, né? Isso que você Aqui, né? Oi. Oi. Então, esse momento de agora, ele está atrelado aí ao tempo, né? E à morte, né? A gente tem também escutado, né, das pessoas, a rotina mudou completamente, né? Eu nunca ouvi tanto do meu filho, mãe, que dia é hoje? Mãe, que dia é hoje? Direto, uma pergunta que ele nunca fazia, por ter uma rotina já toda organizada, que fazia com que, mesmo sem ele saber se era segunda, terça ou quarta, que marcava um tempo ali. Sim. A gente está tendo que reaprender a lidar com isso, né? Agora, você imagina o sujeito mais velho, né? Que está sozinho, por exemplo. Ele mora sozinho e ele está distante fisicamente, porque essa é uma grande questão. Né? Ele não tem o afeto próximo dele, fisicamente não pode ter. Normalmente, dependendo da idade das pessoas e do tipo de função que ela tem, ela talvez não tenha aprendido a lidar com a tecnologia. Uhum. Os idosos nas clínicas, por exemplo, né? Que eles estão isolados. Pois é. Os parentes não podem visitá-los, eles não podem ver ninguém. Então, essa é uma situação muito, muito difícil, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou, Johnny,
como fica essa luta em glória contra o real da morte para os profissionais da saúde? Né? Eles estão frente a frente com esse real, né? Pois O é, horror desse real. pois é. Não sei nem responder. Deve ser de Pois um é, horror absoluto mesmo, né? eu tenho conversado um pouco com o geriatra da minha sogra, que tratou dela. Ela faleceu há um ano, com 96 anos, e estava no momento da morte, até e alguns anos antes, com um diagnóstico de Alzheimer. E ele trabalha, nada mais, nada menos, ele coordena a UTI ventilatória de talvez o maior hospital privado do Rio. Uhum. E ele é uma pessoa sensível, afetuosa, né? Então ele está bem no começo. Eu mandei uma mensagem para ele, minha e do meu marido, falando sobre isso, e a resposta dele veio carregada dessa emoção, desse real que não tem como ele dizer algo, entendeu? E Aham. muitas vezes a posição dele vai ser essa, de uma escolha: respirador para quem? Pois é. Não. Agora, né? É, de fato, a gente nunca vai achar alguma coisa que diga exatamente sobre a morte, mas a tentativa, né, de poder falar disso já é alguma coisa, né? Já é uma maneira aí de poder ressignificar, talvez, né? De fazer alguns lutos, né? Porque a gente está o tempo inteiro na vida nesse processo também de luto, né? Uhum. Exato. Então eu acho que a fala é muito importante, né? E agora isso das máscaras, né? As máscaras sempre foram com os olhos e com os furos, né? Uhum. Agora na boca. É, Então, isso é tão doído, né? é. Para todo mundo, né? É uma situação realmente que não tinha previsão, invadiu mesmo, e a gente está a cada dia tentando fazer algo com ela, né? Sim. É, deixa eu ver outra coisa aqui. A Eliane: a velhice poderia exigir do sujeito algumas novas reconfigurações, como ocorre na adolescência? Ela pergunta se seria isso. Não Eu entendi, posso falar que sim. não entendi a pergunta. Ela diz o seguinte: a velhice poderia exigir do sujeito algumas novas reconfigurações, como Sim, ocorre na sim, adolescência, né? O sim. que Eu acontece? acho que o Freud fala disso, Aham. né? Que tanto na adolescência, gente, eu tenho quase certeza, estudei isso já tem muito tempo, mas eu acho, tanto na adolescência como na velhice, né, há um retorno aí de questões infantis até, né, um retorno ao Édipo. Então, eu acho que sim, Eu sim, vejo assim, algumas pessoas, né, que chegaram na faixa de 60 anos, com as quais eu me relaciono. Na minha clínica, infelizmente, eu não tenho pessoas acima de 60 anos, eu adoraria. Mas não tenho ninguém com mais de 60 anos. Mas assim, nos meus relacionamentos, né, algumas pessoas fazem uma ode à velhice, né? Agora, isso é libertador, né? Uma amiga minha disse assim: não, se você agora quiser pintar o cabelo de vermelho, eu nunca quis pintar o cabelo de vermelho, entendeu? Entendeu? aham, tipo, Porque agora pode, né? agora você está autorizada, tipo, a idade te dá essa autorização. Você, tipo, não, agora eu não estou mais nem aí para ninguém. Como se o olhar do outro cessasse. Não é assim. Aham, Então tem muita fantasia, as pessoas denegam, né? Não, porque agora eu estou livre, agora eu posso o que eu quiser, porque agora eu estou não sei o quê, porque agora é a melhor fase da vida. Gente, aquilo que a gente falou, as fases todas da vida têm questões. Quem não sim, se questiona, de alguma maneira está colocando isso em algum... é, tampando, né? Mas sim, a gente que se dirigiu à psicanálise, tanto como
como analisante, como psicanalista, né? No desejo de se manter nisso, o que nos levou para isso foram as questões. Se a gente não questionasse, a gente acharia tudo normal. Ah, agora esse Sim. momento é libertador. Mas quem disse isso? Entendeu? Aham, Então, sim. assim, para Eu mim... acho, Helena, que o problema do envelhecimento sempre vai estar nos olhos de quem olha para isso, ou como um problema, ou como assim, assado. A gente vai tentando florear do jeito que dá, né? Mas eu acho que é uma vivência que se assemelha, assim, à adolescência, porque é um processo de você ressignificar várias coisas na sua vida para você Sim, poder ir em frente. Se você fizer pulando essa parte, algumas coisas vão falar mais adiante, entendeu? sim. Algumas Se coisas você se vão aposenta, linkar. né? Hum? Se o sujeito se aposenta, né? Não pode dar Isso, boa coisa, né? pois Em é. nenhuma idade. É. Nenhuma idade, né? É... Deixa eu fazer uma questão aqui da Yumi. ah, Queria ouvir um pouco sobre a sabedoria adquirida na velhice, como um saber extraído do encontro com a castração e não tão relacionado à noção evolucionista de mais experiência adquirida. Entendeu? O que é que eu falo? Entendi. De uma sabedoria mais ligada à castração, é isso? Mas só que essa sabedoria ligada à castração, a gente acabou de falar de uma certa maneira, se a pessoa entra, agora eu sou poderosa, né? Ela não está se confrontando com a castração, com o que isso Oh, tem de castração. Entendeu? Não. olha, Um saber, acho que isso é com muito saberes, num a um. Fala de novo a pergunta. ela fala a sabedoria adquirida na velhice com um saber extraído do encontro com a castração. Né? Sim, Porque para você poder ter um encontro com a castração, você não pode tamponar desse jeito que eu dei vários exemplos aí na nossa conversa. sim. Agora, Pelo contrário, você tem que ter, de alguma maneira, a noção de finitude, né? exatamente, você tem que ressignificar várias coisas para poder ir à frente. Porque senão isso vai gritar mais adiante. Então, nem todos vão poder ter esse tempo, né? Para poder fazer algo com essa castração, né? Sim, Eu precisei sim. de 2 anos para admitir que há 2 anos eu tinha feito 60. E até então eu não conseguia falar disso. No público, claro, que na minha análise sim, né? Mas eu não falava isso. Não era uma questão de mentir a idade ou de omitir a idade. Sim, Era sim. uma questão de o que isso significava para mim, de que maneira eu ia poder agora me colocar na vida, o que mudava para mim, né? Eu precisei disso, eu precisei de um tempo. Né? E continuo Sim. precisando, né? As coisas não são assim. Até porque não Sim. parou, eu não sei o que acontece que não para. Todo ano a gente faz mais idade. Agora, se eu entendi a pergunta desse saber, né, que está ligado a uma extração, né, um extrair isso da castração, né, eu acho que isso vai ser colocado ao longo da vida, não tem a ver só com chegar a tal idade, né, isso pode acontecer em determinados pontos da vida. Uhum. Acho que tá para todos, né? Talvez uns consigam trabalhar essas questões, outros não. Né? Sim, Cada um vai até onde dá, né, gente? Até onde pode. exato. Né? Acho que a morte é uma questão que você olha de canto de olho, né? Como eu falei, não dá para ficar de frente para o sol olhando que você vai ficar cego. É. Né? Então Não, são momentos. Né? Agora eu acho, agora até tentando responder um pouco melhor, tem a ver com uma extração de uma experiência de si mesmo, né? Alguma coisa que você extrai e que vai te servir, né? Para te mover na vida, para fazer planos futuros, né? Para sim. estar numa posição desejante, para estar vivo, né?
poder ter a ideia de que a vida é única, você não vai ter outra chance, né? Então talvez seja esse o saber que você pode extrair, né, dessa experiência de castração. Acho que isso, né? Porque o grande Eu tô problema, pensando aqui, tá? Eu tô quieta porque eu tô pensando no que você tá. sim, eu acho que o grande problema da velhice Hum, é olhar para o outro e não conseguir reconhecer, né, o velho que um dia você vai ser, sim, sim. né? Então acho que esse é o ponto, né, de poder olhar para o outro, né, e enxergar a si mesmo. A gente está vivendo isso agora. Não adianta, né? É, E eu acho tão assim, eu acho até assim, chega a ser bonito, num momento onde a gente não pode se encontrar cara a cara, né? Mas o olhar tá aí, o olhar tá em jogo nesse momento. Ah, é por câmera, algo que a gente sempre falou muito mal, né? As pessoas estão perdendo contato. Mas uhum, eu acho que não, a gente está num isolamento físico, mas não é um isolamento social. Olha a gente aqui, eu sim, nunca fiz isso na minha sim, vida. exato. Eu não sei, fiquei pensando aqui várias coisas enquanto você estava falando, para tentar falar alguma coisa disso, né? Mas eu acho que o que vigora mesmo, que teve uma outra pessoa que fez uma observação, que o egoísmo também muitas vezes está predominando agora. Mas eu acho que essa questão ligada ao idoso, ao velho, ela tem a ver com isso. Eu estou me vendo ali amanhã, né? É isso que eu sou e eu não quero ver. Assim, exatamente. O E medo, né? A também, minha hora vai chegar. A de e todo também mundo quem vai, isso está já à está beira da colocado. morte são eles. Ah, olha aqui o grupo de risco, vai fazendo a fila aí, ó, que vocês vão indo, entendeu? Vai indo na frente, né? Aham. Então isso dá um certo alívio também, né? Dá um certo alívio. Não, se isso é com eles, ó, se cuida aí, nananã. Isso não me pertence, isso Mas não pode. não, né? Isso não diz respeito só aos idosos, né? Isso não Não, é sobre só a gente, é de todo mundo, né? E do mundo inteiro. É exato. um evento E grandioso, todo né? mundo esperando por uma única coisa, pela ciência. Pois Isso eu é, acho importantíssimo. Está o mundo inteiro esperando pela ciência. pois Eu acho é. que isso é o grande aprendizado desse momento, assim, no sentido de que nós dependemos uns dos outros nesse momento, da ciência que vai dar a resposta. Nós estamos todos no mesmo, não no mesmo barco. Até eu gosto muito de uma frase que a Beth levou para um dos livros dela, Elizabeth Bittencourt, que no casamento, né? O casal está no mesmo barco em oceanos diferentes. Eu vejo também que agora nós estamos em barcos diferentes, mas no mesmo oceano. Você não acha Uhum. isso? Que essa é uma metáfora para o momento? E nós estamos todos aguardando pela ciência. É ela que vai nos dar a resposta. A gente não sabe Olha, quando. eu não sei. Eu ando pensando que talvez estejamos no mesmo barco, em oceanos diferentes. Não, Se é eu que acho. dá para dizer isso. Não sei, não sei. Porque isso que a Beth falou, que o casal, né, num casamento, está no mesmo barco em oceanos diferentes. E eu vejo os oceanos É, aí como a questão psíquica de cada um, o inconsciente de cada um, sim, a subjetividade, né? Tem uma palavra que diz bem, que todo mundo usa toda hora, que é a diversidade, né? A impossibilidade do oceano de cada um ser o mesmo, né? Mas eu vejo agora que há um oceano que está nos colocando de frente a uma coisa, mas que nós sim. estamos cada um num barco, porque agora são as nossas individualidades que podem ser representadas por esse barco. A maneira como cada um enxerga, como cada um pode fazer algo com isso, né? Aqui veio uma contribuição também, ver o velho é como ver o problema, a doença e demais questões que assustam, né? Isso leva a uma negação, não é isso? Sim, sim.
Alguns numa negação, alguns imersos nas notícias, né? E, portanto, aí de cara, assim, com o véu da fantasia rasgado, literalmente. Não, e tem também a paranoia, né? Vamos falar da paranoia. Sim. Porque isso de que o vírus é uma invenção, nananã, Sim. né? Não se tem elementos para falar disso, né? Tem uma questão Pois aí é. que está pairando nessa questão de paranoia, de... então vamos achar... Algo que a gente não sabe, né? Exato. Então, a o gente sujeito vai recorrer aí às suas fantasias, né, Helena? Porque no momento em que tem um culpado que fez isso, então ele vira o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, ele é puro real. Ele não tem forma, não aparece, é invisível. Enfim, obrigada. Maravilhoso, não sai ainda, espera aí. A semana que vem a gente está aqui às 16 horas conversando com a psicanalista Ana Luísa Colnago, da Escola Lacaniana de Psicanálise. E a gente vai falar sobre as questões feminismo, a mulher, essa convivência em casa com os homens, numa convivência invasiva, né? O tempo todo, excesso de convivência, e como isso está se dando nessa questão machismo, feminismo, etc. A gente vai ter E tem um monte de notícia também falando sobre isso, né? Pois é. E a vai gente ser bem bacana. Navegando muito aqui, trazendo um pouco de psicanálise, mas para a nossa vida, para o cotidiano, que não tem o intuito de ser a psicanálise como se discute na escola, ou nas escolas de psicanálise. A gente quer chamar um público maior, que gosta de psicanálise, que tem interesse, para a gente poder falar de maneira mais abrangente. Trazer um pouco do que está na vida e associar um pouco da teoria psicanalítica a isso. Obrigadíssima. Tchau, Natália. Um beijo, adorei. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.